Há 100 anos, nasceu no Rio Grande do Sul a Igreja Assembleia de Deus com o firme propósito de auxiliar famílias e pessoas a restaurar sua vida através da fé. Hoje nós recebemos com muita alegria o pastor Geraldino, que foi pastor aqui em Erechim durante 10 anos, marcando um tempo de fortalecimento ao povo de Erechim. Relembre com a gente momentos da Igreja Assembleia de Deus. E hoje nós recebemos aqui na TV Erechim uma presença muito querida, não só por nós, mas por toda Erechim. Ele saiu de Erechim, mas Erechim não saiu do coração dele. Sempre que ele vem a Erechim, ele visita os amigos e visita as pessoas da igreja. Eu estou falando do pastor Geraldino. Bem-vindo à TV Erechim, é uma alegria imensa tê-lo aqui novamente. Uma alegria minha, Sandra, nossa gratidão a Deus pela oportunidade de poder viver esse momento e rever muitas pessoas que fazem parte da vida da gente. E eu já deixo aqui meu abraço para os nossos filhos, né? A Aline e o Hernani, e agradecer a Deus por poder estarmos aqui para juntos trazer essa reflexão, essa palavra para esse povo tão querido que é a nossa Erechim abriga. Verdade, pastor. O senhor esteve aqui por muitos anos, fortaleceu laços importantes de amizade, ajudou muitas pessoas através da palavra de Deus, pessoas encontrarem o seu próprio caminho e descobrirem que se elas se permitissem, Deus na vida delas faria um grande milagre. E a gente vê essas pessoas hoje na igreja, vê pela cidade, fortalecidas com essa fé, com esse Espírito de Deus nelas o tempo todo. Sim, foi em 2007 que nós chegamos, né, de Porto Alegre. Eu era o vice-presidente da igreja em Porto Alegre. E viemos para apacentar uma igreja que estava órfã, porque o pastor Valério havia falecido. Sim. E ele foi um pastor de 37 anos de convivência com esse povo. E nós ficamos aqui trabalhando 10 anos com esse povo e muitas pessoas. Verdade. E você fala, e aí essa mente da gente trabalhar, né? De tantas pessoas que realmente a gente pôde abraçar, trazer para perto e permitir que eles encontrem o caminho, encontrem Jesus como Salvador das suas vidas. E quis Deus, né? Em 2017 eu estive aqui chorando, coração machucado, né? Acho que é mais ou menos por essa época, faz 7 anos atrás. E nós fomos a Guaíba, então. Sim. E ali a gente, hoje, é o presidente da convenção do Estado, da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Sul. As atividades são muito pontuais e muita atividade, bastante envolvimento nos eventos da nossa igreja. E a gente tem andado por esse Brasil também, porque faz parte da Convenção Geral da Assembleia de Deus. Então, isso aqui me faz criar ânimo, força, para pedir oração para vocês que oram e para a comunidade, que a gente talvez não teve muito contato, a não ser pelo rádio, mais pelo rádio, né? Muitos conhecem a gente pela voz, mas hoje estou aqui tendo a oportunidade de vocês me verem. É verdade, pastor. E esse ano, de certa forma, o senhor esteve muito presente dentro de muitos lares quando acessavam as redes sociais e viam o trabalho intenso que o senhor, juntamente com a igreja, realizaram quando aconteceu as enchentes e desabrigou muitas famílias. Famílias que não tinham nem um pedaço de pão para comer no outro dia. Muito sério. Sandra e amados, é algo quando eu falo sobre o que nós vivemos ali na nossa região metropolitana e Vale do Taquari, a forma como que a nossa região foi atingida por a enchente, que ela nunca foi vista. E aquilo foi tão rápido que as pessoas simplesmente não davam conta de sair de casa. E quando nós menos esperávamos, nós estávamos recebendo pessoas na igreja com a sacolinha, quem podia e quem não tinha nada. E aí a gente, na verdade, nós víamos pessoas, nós disputando com eles ali para dividir um copo d'água daqueles pequenos, porque não é coisa mais séria. Aquelas comportas de tratamento de esgoto, aquilo rompeu também, não foi só a enchente em si. Então rompeu e aquela água, imagina, ela desceu, foi fazendo dano
levando aquelas casas que foram destruídas, né? E muitos deles perderam praticamente tudo, carro na garagem. O jeito que estava a casa ficou, porque eles foram pegos de surpresa. E ali a igreja se agigantou. Eu pude ver assim, porque a gente não teve o que fazer, cobrar de quem? Não tinha, era te ajudar, era das mãos. Nós tínhamos que tomar uma atitude. E aí eu chamei a responsabilidade como presidente da convenção. Eu fiz uma reunião com todo o Rio Grande do Sul, cada região. Nós temos 12 pastores que são líderes de fraterna, que nós chamamos, que abriga todas as Assembleias de Deus no Estado. Então fizemos uma reunião ali, avisei eles da necessidade e que eles buscassem doações para nós começarmos por Erechim, por Guaíba, então. E eu falando em Erechim, a primeira carga que eu recebo foi de vocês. Gratidão ao nosso povo, né? Povo amado. Esses motoristas que foram lá, eles foram por aquelas regiões, porque não dava para acessar a 386, nem a 448. Eles tinham que vir iam lá em Santa Cruz, vinham pela 290, e ali naquele entroncamento, também estava fechado, eles tinham que estar na estrada de chão, mas aportavam lá em Guaíba. E aquele povo esperando água, comida, roupa. E aquilo muitas vezes nem entrava lá para dentro, ficava por ali, já iam saindo as pessoas ajudando a descarregar, mas também já saindo levar. E nós dentro da igreja, a Lenira é uma mulher guerreira, sabe? Ela é. Fazendo comida junto com aquelas irmãs, aquele povo, sabe? E eu mesmo peguei um colchãozinho, levei lá para a minha sala, fiquei lá, sabe? Junto com aquele povo. E aí para dar uma animada, assim, eu estou falando de Guaíba. Estou falando de Guaíba, que é a região que eu moro. Mas daí tu vai para Porto Alegre, pega aquela região de Canoas, que ali foi devastado. Devastador. Aí lá em São Leopoldo, aquelas regiões ali, para lá, do vale ali, foi algo inacreditável. Mas o senhor também ficou sem ter um abrigo, sem ter a sua própria casa. Não porque a água chegou no apartamento, mas porque chegou muito próximo. Chegou. Então, nós, com a Aline, ela dizia, mãe, sai da casa, sai. Nós morávamos bem próximo do Guaíba. Meu Deus. E daí nós saímos, né? Nós saímos, ali 2 dias antes da maior... que a água... O auge da enchente. Que a água invadiu mesmo, né? Só que a gente não tinha acesso para ver onde a água estava. E depois eu vi um drone, o rapaz me mostrou o drone, trouxe de lá do Guaíba, assim, ó, mostrando o prédio onde nós morávamos. Ficou 1 metro e um pouquinho, entrou no elevador, a água subiu, quase que alcançou o primeiro piso onde nós morávamos. Então, 44 dias, eu e a Lenir passamos fora de casa. Nosso roupeiro era o carro. E Deus nos guardou. Eu me sinto muito, muito em paz, sabe, Sandra? Porque a gente consegue sentir que teve o povo junto, a nível de Brasil. A nossa igreja se mobilizou, nível de Brasil, e não só a Assembleia de Deus. Quando eu falo a nossa igreja, eu falo que o povo do Brasil e no Estado da mesma forma. Não se olhava a placa religiosa. Não. Entendeu? O povo queria mais era socorrer quem estava sofrendo. E nesse Brasil, carretas. Nós ganhamos colchões, nós ganhamos geladeiras, nós ganhamos alimento, água, tudo que eu possa imaginar. E a gente chegava, descarregava e o pessoal levando para as casas. Então a gente é muito grato porque a gente pôde, não resolveu o problema. Mas amenizar a dor. Aquele primeiro momento, para voltar eles de volta para as suas casas, nós conseguimos fazer alguma coisa. Pastor, para a gente entender, quando aconteceu toda essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas se revoltaram com Deus, porque eram pessoas que iam na igreja, pessoas que faziam bem, ajudavam o próximo, e elas também perderam tudo. Isso foi um sinal de Deus? Isso estava na Bíblia que um dia a nação ia passar por esses momentos tão difíceis? Na verdade, eu não atribuo a Deus assim, sim, que Deus é amor, né? Ele não tem prazer. Qual é o prazer de Deus em ver nós sofrendo, né? Não dá para dar. Na natureza dele é amor. Claro que como um filho, como um pai que corrige um filho, não é porque não ama,
às vezes corrige para não andar errado. Então, eu entendo Deus que, de alguma forma, Ele traz, e eu particularmente, Sim. como pastor, eu entendi que a pandemia da Covid, ela nos separou, até dentro de casa. E muitos pararam até de ir para a igreja. Sim. Ficaram, mas daí já começaram a gostar de ficar em casa, e outros não queriam. Veja, a gente via imagem de crianças que não podiam abraçar o vovô. Né? Aí a pandemia, a Covid, né? Agora, na enchente, ela nos uniu, porque as pessoas moravam junto, a Sandra, em Guaíba, eu vi com os meus olhos ali. As pessoas não queriam ir para os abrigos que a prefeitura preparava, eles queriam. Então, eles têm um parente, então vai 10, 12 para a casa daquele parente. Entende? Aí fica ali naquele ambiente. É. A gente voltou um pouquinho. Então eu atribuo assim, ó, que Deus nos deu uma oportunidade, porque a gente não pode pegar as coisas que às vezes para nós uma sensação parece que é devastadora e ruim, e a gente fazer dela como, entende? Agora, se nós quisermos entender que Deus nos deu uma oportunidade para nós mostrar o que nós tínhamos no coração, um pelo outro, que alguém não acredita, que o povo ainda tem amor, não existe mais, que o povo... Não, existe. Existe sim. Existe uma igreja, existe um povo que ainda tem coração, tem alma, que não tem prazer no sofrimento de ninguém e que não olha para nada quando tem que ajudar. Isso eu vi. E aí também caem as diferenças, esses problemas pontuais que são, às vezes, de uma questão de ideias, enfim, vai por terra e aquele povo se une para abençoar vidas. Então, eu acredito que Deus nos oportunizou nós mostrar o que temos no coração. E eu acho que o povo gaúcho vai sair melhor, saiu melhor para os próximos tempos. Pois é, pastor. O Rio Grande do Sul é um estado de muitas pessoas que acreditam no poder de Deus e vivem a presença dele nas suas vidas. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, inacreditavelmente, nós temos um cemitério de Beelzebub, um lugar onde algumas pessoas vão fazer adoração. Isso não é uma afronta para Deus, alguém criar um cemitério para cultuar o mal? Sim, Sandra, se tu olhares a Bíblia, não tem povo mais abençoado, mais protegido por Deus do que o povo de Israel. E se você olhar no tempo dos reis de Israel, muitos deles, eles assumiam o trono, faziam aliança, até porque não destruíram aqueles povos que Deus havia determinado. Sim. Eles faziam aliança com aqueles povos, eles traziam para dentro do culto judaico as imagens. Uhum. A igreja lá em Apocalipse, Jesus chegou a dizer assim, você está onde o trono de Satanás habita. Ele quer dizer que nós vivemos no meio de adoradores. O Paulo, quando chegou ali em Tessalônica, em Atenas, na Grécia, ele caminhou ali e no meio da praça, pelos cantos, ele diz assim, eu estou impressionado, vocês são muito religiosos. E aí ele disse, eu quero falar sobre um Deus desconhecido, que estava escrito, o Deus desconhecido, que era o Deus que Paulo defendia. Sim. Então, aquela época era assim, nós não somos diferentes nos tempos atuais. As pessoas querem, de uma forma ou de outra, materializar. Porque o que acontece no Evangelho? O Evangelho vai tirando da gente o misticismo religioso. Que a gente vai crendo pela fé, vai eliminando o cultuar. Mas tem pessoas que, para crer, eles se agarram numa coisa. E isso aqui vira aquilo. E aí vai indo, tu entende? E muitas vezes, para poder a pessoa se satisfazer, claro que quando você fala, né, que um cemitério, isso com certeza, o mundo espiritual de um estado, de uma cidade, ele é invadido, com certeza. Mas não Sandra,
O que eu quero dizer não é a materialização daquele cemitério. Porque ali, vamos dizer, um amontoado de cimento, areia, vamos dizer, né? Aquela cara feia, não tem vida. Não tem. Aquilo ali não é nada, não representa nada. O que pesa é o mundo espiritual que ele traz consigo a imagem e que traz essa situação. Aí mais uma vez, uma posição que a igreja tem que ter de saber combater, não pessoas, porque não é, ninguém faz nada porque não acha que está certo. Ele precisa ser encontrado. Paulo chegou, diz que arrastava os crentes, ele até consentiu na morte do Estevão, né, de uma pessoa, vamos dizer que foi, a gente acha que é Estevão, mas só o que ele fazia? Pelo zelo de uma fé que estava nele. No momento em que Jesus encontra, no caminho de Damasco, ele disse, eu vou te mostrar o quanto vale você padecer pelo meu nome. E quem conhece a história de Paulo sabe. Verdade. Pastor, 100 anos já da Igreja Assembleia de Deus, uma história bonita, muitas igrejas que se levantaram e tem na sua história muitas pessoas que foram curadas de doenças. O impossível aconteceu nesses 100 anos dentro de cada igreja. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desta história. Nós nascemos como instituição Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul em 1924. 100 anos. Nós celebramos, fizemos uma festa linda ali na FENAC e, na verdade, ao longo desses 100 anos, nós observamos o crescimento da igreja, porque nós tivemos a primeira reunião em 15 de abril de 1924, na Rua Marilândia, em Porto Alegre, no bairro Monte Serrado, e ali uma pessoa, José Correia da Rosa, ele se converteu a Jesus. Uhum. E ali, então, foi o início de tudo. Aí, em outubro, nós legalizamos a instituição como, então, um órgão vivo, batizamos 12 pessoas no primeiro batismo. Sim. E aí a igreja saiu para o estado. Então, dentro desse Rio Grande do Sul, nós tivemos uma entrada da Argentina, dos missionários que estavam também americanos e suecos, da Argentina para cá, eles entraram e trouxeram o evangelho ali perto de São Borja, naquelas regiões, e o Gustavo Nordlo daqui para lá. Mas uma das bênçãos assim, que norteia a gente, a igreja de Santa Maria, ela é uma igreja forte, grande, e uma senhora estava lendo um jornal que circulava da igreja e ela encontrou aquela sensação de fé. Sim. E daí mandou uma carta para o pastor Gustavo Nordlo e ele foi de trem para Santa Maria, de Santa Maria para Arroio do Sol e falou de Jesus para aquela senhora, fez o culto e deixou ali uma congregação. Quando ele volta dali 1 ano, já tinha um grupo de crentes. Então assim nasceu a Assembleia de Deus, dentro desse estado. E muitas pessoas foram alvo de curas, muitas pessoas foram curadas, pessoas foram libertadas. Isso aí a gente tem histórias assim o tempo todo. A igreja de Uruguaiana que está aí, acho que foi em 57 que ela sofreu apedrejamento. Aí essa foto aí, ó, aqui na tua esquerda, se tu olhar ela, aí ó, tem uma mão ali, ó. Uhum. Essa foto é muito... Essa aí circulou muito, essa foto, porque era muito apedrejada e aí a igreja achou melhor, então, fazer um culto, consagraram a Deus, um jejum, e o pastor levou todo mundo lá para fora para tirar uma fotografia, talvez eles iam, dali em diante, mudar um pouco as reuniões, achar outro lugar, porque botava o vidro, quebrava, colocava o vidro, pedra e pedra. E aí ele faz essa foto e aí aparece essa imagem aí que é muito forte, né? Bastante forte. E cada vez mais tem se intensificado a quantidade de igrejas
Aqui na cidade de Erechim, o senhor tem vindo frequentemente e deve saber do que eu estou falando, não somente da Assembleia, mas também de outras igrejas. Isso é um sinal positivo, né? Porque a gente vê tantos jovens indo para a igreja que estão mudando as suas vidas, casais, formando suas famílias dentro da igreja. Eu sou muito grato a Deus, porque o Evangelho, eu não posso fazer Deus do tamanho da minha cabeça. Sim. Entende? Nós somos uma igreja que Deus abençoou. A gente é como uma árvore frondosa, né? Que abriga muita gente. Muitos crentes no estado, são mais de 500 mil, mas muitas pessoas que hoje têm os seus movimentos, as suas igrejas, foram pessoas que tiveram conosco, tiveram experiência, o pai foi, ou a mãe, ou a avó, eles têm essa raiz assembleiana, mas saíram, fizeram, ou então batistas, porque também são duas igrejas que caminham junto na idade, né? Sim. Então, é outra igreja assim que tem muita história. Mas o que eu acho assim, Sandra, que realmente o que nós podemos agradecer a Deus é pela forma com que o Evangelho está sendo divulgado, né? Alcançado pessoas. Então, se é para o bem da salvação de vidas, que Deus levante mais gente para fazer o trabalho. E, surpreendentemente, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus esse ano. Só em um batismo. No batismo, Isso é uma grande vitória. É uma igreja grande, né? Verdade. Veja bem, a igreja... Que lindo isso. Ali, essa aí nós fizemos assim, ó. O primeiro culto foi uma alma, né? Uma pessoa que se converteu, o José. Aí nós queremos fazer, depois de 100 anos, quantos nós poderíamos batizar num dia. E aí nós batizamos e nesses 100 anos, foi exatamente no dia 15 de abril que nós estávamos batizando esse pessoal aí. E é uma história que não pode parar. Não pode parar. Esse trabalho que é feito por todos os pastores, ele tem que ser cada vez mais firme. Certo. E as pessoas também têm que aproveitar essa oportunidade de transformação que Deus está usando um homem comum, mas para levar uma palavra e tocar os corações. Com certeza. Eu sinto perfeitamente que Deus nos preparou para nós fazermos esse trabalho nesse tempo dentro da nossa instituição. Centenário da nossa igreja. Quando eu olho assim para essa festa que foi feita agora, o dia 20 e 21, na FENAC, que em plena pandemia, a pandemia já tinha sido dominada. Sim. A enchente foi dentro do período, e tu sabe que nós locar todo aquele espaço da FENAC, eu sou muito grato a Deus, porque aqui eu devo muito para a Lenir, na organização daquele cenário que foi, claro, as equipes da nossa igreja, pastores, né, que se envolveram, foram mais de 600 liderados, pessoas que estavam em volta daquele grande projeto. E a gente conseguiu fazer, quando muitas pessoas diziam para mim que não é possível fazer um evento desse, até seria contrassenso, na hora que o povo está sem casa, está sem comida, nós fazer festa, né, tem que ajudar. Não, eu dizia assim, gente, nós vamos celebrar, nós vamos adorar a Deus, nós vamos agradecer a Deus. E aí as pessoas que estão nessa foto que tu tem aí, cara, Sandra, sim, nessa foto que tu tens ali, ó, daquele povo ali dentro d'água, isso aí, ó, é daí que as pessoas pediam para nós. Isso aqui não tem explicação. Não, para nós não. Pessoas aí, ó, pedindo para nós não deixar de realizar a Lenir, fazer o Essência. É a alegria que nós vamos ter depois da enchente. E eu concordo, e foi a alegria. Foi. E assim, já que o senhor tocou no nome da pastora Lenir, que mulher valorosa. Sim. Ela acaba de fazer um evento, me presenteou com essa agenda que eu amo, já recebi ano passado, faz parte de todos os meus dias, porque todos os dias eu tenho uma palavra de Deus que rege o meu dia. E esse ano, 8.000 mulheres foram abençoadas grandemente. Um grande evento também. Muito, foi. E depois algo aconteceu lá. Então, em 2023... Sim. Foi feita aquela reunião feminina lá, da Essência,
E estava em torno de quase 12 mil mulheres. E aí, uma senhora veio cega. 2 anos cega. A filha disse, mãe, vamos lá, mãe. E ela disse, não, o que eu vou fazer e tal? Eu já não tenho visão. Triste, né? Sim. Perdi a visão. Mas a guria insistiu, levou a mãe. Jesus curou ela. Agora ela escreveu, a Lenir tem a carta dela, eu li na igreja em Guaíba. Ela dizendo que estava ali para agradecer, porque na essência passada ela veio cega, puxado, carregado por pessoas. E agora ela estava escrevendo, a mulher vendo. Deus vê. Não tem milagre Deus mais poderoso do que esse, né? Você presenciar a cura dentro da tua casa ou próximo de ti. Ver uma pessoa que estava ali já sem vontade até de viver. Com certeza. Curada, feliz, louvando, glorificando o nome de Deus todos os dias e falando para outras pessoas o milagre que aconteceu. Aquele testemunho que ela deu ali vai longe, porque agora o pessoal vai ouvir, né? Ela vai ficar... Isso que acontecia com Jesus, né? Sim. Quando Jesus estava, os milagres que aconteciam atraíam o povo. Pastora, 100 anos da igreja, muita coisa aconteceu já esse ano. Existe mais alguma programação para os próximos meses? Outubro, novembro, dezembro, aí para fechar esse ano, esse centenário? Sim, nós estamos abrindo, no caso, nós fizemos vários eventos durante o ano, em todas as regiões onde foi possível. Depois da enchente não foi possível nós prosseguirmos. Sim. Então, os pastores presidentes, eles estão fazendo dentro das suas igrejas para honrar as pessoas que têm história antigas, que não puderam nem... Nós fizemos esse nosso evento, homenageamos muitas pessoas. Amanhã aqui mesmo, eu vou estar aqui à noite, aqui com o pastor Aleno, um grupo de pastores, que muitos não puderam estar na FENAC, né? Sim. E amanhã eles estarão, então eu vou passar para as mãos deles alguma lembrança do centenário. E assim como eu, estando num local, eu reúno os pastores para nós sentar, conversar e ouvir as demandas da região. E amanhã eu faço isso aqui. Mas estamos trabalhando, sim, que a partir de agora, as igrejas, eu mesmo em Guaíba, vou fazer em novembro. Vou fazer uma reunião, vou dar certificado, e vou atrás daquelas pessoas idosas que foram os que realmente fizeram o crescimento da igreja. Então, nós vamos trazer para fazer uma homenagem. Então, o ano de 2025, praticamente, ele vai entrar, vários meses dele ainda, nós fazendo celebração. Inclusive, Porto Alegre vai fazer celebração, e todas as regiões, né? Verdade. A gente está se aproximando de um momento bastante importante para todos nós brasileiros, que é escolher os nossos representantes aí para os próximos 4 anos. Erechim também passa por esse processo. E eu gostaria de pedir, pastor, se possível, para que a gente fizesse junto agora uma oração por Erechim, pelas pessoas, para que elas façam as suas melhores escolhas e que sejam abençoadas nessa escolha, que seja realmente aquela pessoa que vai representar as pessoas, que vai ajudar Erechim a se desenvolver cada vez mais. Eu acho que esse momento nós precisamos também ter essa luz divina de Deus para tomar essa decisão. Com certeza. A Bíblia diz que nenhuma autoridade ela vem se não é delegada por Deus. Está escrito isso. E eu gostaria, então, de ler um texto que Paulo escreve a Timóteo, que ele diz assim: ademoesto-te, quer dizer, eu te advirto, eu estou falando contigo. Antes de tudo, se façam orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Que são duas coisas que devem acompanhar, né? Piedade e honestidade. Então, o poder público, ele precisa, nós, cidadãos de todas as cidades do nosso país, nós queremos o melhor. Nós queremos o melhor para o nosso povo, o desenvolvimento. E eu concordo plenamente, Sandra,
que a oração, ela dirige os passos do nosso povo. Verdade. Vamos orar então? Vamos orar. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, aqui estamos dentro desse estúdio, a TV Erechim, colhido pela irmã Sandra, seu esposo e essa equipe de trabalho, e nesta hora intercedendo, colocando diante de Ti essas eleições que haverá no domingo em todo o nosso território nacional. A Bíblia manda nós orar, Senhor, pelas autoridades, e nós teremos a oportunidade de nesse domingo escolher os prefeitos e os vereadores que farão parte do comando de todas as cidades do nosso Brasil. Ó Deus, e aqui em Erechim não é diferente, nós oramos pela região e pedimos que o Senhor, o Deus dos céus, dirija cada um, pai de família, cada jovem, a cada senhora, a cada moça, a cada senhor, ó Deus, e que possamos ter a bênção de Deus. Nós queremos que a vontade soberana de Deus, ela esteja dirigindo sobre os nossos passos. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém E que e assim amém. seja. Amém. Pastor, eu quero te agradecer por estar aqui, foi um prazer bastante grande, espero que o senhor volte outras vezes e fica também o convite aberto aí aos pastores da Assembleia para usarem esse espaço, para virem aqui, ter como um canal para falar com a população, deixar uma mensagem de fé, de esperança, porque a gente precisa esse combustível todos os dias, né? E eu sou grata pela sua vida, pela sua presença aqui. Gratidão também à pastora Lenir, à Aline, que sempre está aqui com a gente, conversando, incentivando, dando forças, e que vocês continuem fazendo esse trabalho tão bonito que é servir a Deus. Muito obrigado, Sandra. Oportunidade maravilhosa. Não sei se a gente consegue alcançar tudo aquilo que a expectativa, né? Mas eu sou muito feliz pela forma acolhedora e agradecer essa porta que é aberta para nós poder falar, dizer alguma coisa da parte de Deus para os corações e desejar para você as bênçãos do Senhor na tua vida, na tua casa. Obrigado, Sandra, por essa oportunidade. Muito obrigada. E a você, uma boa noite.